senhor, pastor Tarcísio, meu querido irmão Eduardo. Amém. Estava ali, né, pastor Tarcísio, eu e pastor Carlos, a gente escutando. E aquilo também mexeu muito comigo, comecei até a quebrantar ali. Irmão Eduardo, eu não te conhecia, mas que o Senhor te sustente, te fortaleça. Muito obrigado. Já levo você e sua família nas minhas orações também. Né, que esse Espírito Santo consolador, que consolador, né, pastor Tarcísio, possa estar consolando, fortalecendo cada dia. Fiquei admirado com o sustento do Senhor na vida dele. Né? Glória a Deus. Ele está firme, está alegre. Deus porque é bom o tempo todo. Você sabe, nós sabemos aqui, nós confiamos, né, que é um Senhor que nos sustenta. Amém. Né, que nosso descanso é na glória, né, pastor Tarcísio? Querido ouvinte, Deus te abençoe. Manda um alô aqui para minha mãe. Mãe, dona Luciana, Deus abençoe a senhora e te protege. Te amo, minha mãe. Abração para minhas irmãs aí, Aline e Amanda, meus sobrinhos lindos aí, né? Abração também para aí o irmão Carlos ali no Nova Esperança, meu sogro, Deus te abençoe, né? A Rosana, Deus te abençoe, minha querida, aí onde você estiver, no seu trabalho, a Rosilene, a Rosimeire, a dona Renê ali, minha sogra, né? Todos vocês ali, a Rosilane ali em Belo Horizonte, a Rosiane, Deus cubra vocês de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Querido ouvinte, eu estou aqui também para compartilhar a palavra de Deus, para edificar nossas vidas, abençoar nossas vidas, queridos. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 40. Nos diz assim a santa palavra de Deus: e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelo seu Deus, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, né, com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Versículo de número 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Querido ouvinte, tudo aquilo para nós sermos vencedores, o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele deixou escrito aqui na sua santa palavra. Aleluia. Queridos, nós vimos aqui que Davi, a luta de Davi contra o Golias, esse gigante. Esse servo de Deus, Davi, ele se depara ali com um gigante na sua frente, querendo ali afrontar o povo de Deus, o povo de Israel. Mas nos diz a palavra que Davi, ele se dispõe a pelejar contra esse gigante. Davi, ele foi escolhido de Deus para ser rei ali sobre Israel. Davi, um homem rejeitado, né? Os irmãos dele, até mesmo os próprios pais dele, os irmãos nem lembravam dele, porque ele ficava lá no pasto cuidando das ovelhas, era rejeitado. Mas Deus conhecia o coração daquele homem, de Davi. Deus conhecia o coração, porque nosso Deus, né, pastor Tarcísio, ele olha o nosso coração. O homem muitas das vezes vê aquilo que é visual, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o seu coração, a sua oração no quarto secreto, muitas das vezes o seu choro aí na presença de Deus, muitas das vezes o momento que às vezes você passa, que é só você e Deus que sabe, as suas lágrimas. Deus conhece você, Deus conhece o coração. Deus conhecia o coração de Davi,
E a palavra de Deus nos fala aqui dessa batalha que Davi venceu. Mas o que eu quero te falar, querido? Davi não venceu, né, com as armas naturais, ele não venceu na força do seu braço. Mas, queridos, eu quero te falar das armas espirituais que Deus ele deixou para nós sermos vencedores aqui na palavra. No versículo de número 40 nos diz assim: Davi tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras no ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Davi venceu, queridos, foi com, nos diz a palavra, com uma funda, né, que era uma espécie de um estilingue, e ele pegou uma dessas pedras e acertou Golias ali na testa, nos diz a palavra. E ele pega ali, né, 5 pedras no ribeiro. É sobre essas pedras que eu gostaria de te falar, que foi essas armas espirituais que Davi venceu. Meus irmãos, essas pedras, elas têm nome, e eu vou estar te falando o nome dessas pedras, né, pastor Tarcísio? Uma delas é a nossa oração, uma dessas pedras. Outra pedra é o nosso jejum, a nossa consagração ao Pai, né? Outra pedra se chama o nosso louvor a Deus, a nossa adoração ao Pai. Outra pedra se chama a nossa comunhão com Deus. E a outra pedra se chama, né, a nossa leitura, a palavra. Queridos, é assim que nós vencemos, queridos, na nossa vida. Davi venceu esse gigante com uma pedra, uma dessas pedras. Queridos, Golias se levantou para afrontar o povo de Israel. Queridos, mas eu não sei qual momento você tem passado na sua vida. Talvez algum momento difícil se levantou, talvez algum gigante se levantou na sua vida, talvez algum momento se levantou na sua vida, talvez a porta se fechou nesse momento, talvez você está no leito de enfermidade, ou você está com algum ente querido, algum filho, algum dos seus pais estão enfermos, talvez você está se deparando com um momento difícil na sua vida, a qual você não vê saída. Mas deixa eu te falar, use, queridos, as armas espirituais. Davi venceu Golias porque ele usou, né, uma dessas pedras, uma dessas armas espirituais. Queridos, faça uso também dessas armas. Uma delas é a oração, né? Oração, lembramos ali de Ezequias, quando Senaqueribe invade Judá, nos diz a santa palavra que Ezequias, ele orou ao Senhor, e Deus enviou um anjo, e um anjo ali, ele exterminou mais de 185.000 assírios. Olha o poder da oração. Nós vemos ali Ana, uma mulher estéril, ela orou, Deus ouviu a oração daquela mulher, ela deu à luz a um filho que chamava Samuel. Olha o poder da oração. Nós vemos aqui, queridos, né, uma outra pedra é a nossa comunhão. Nós vemos ali os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nos diz a santa palavra que só quando Jesus estava com eles à mesa, que os olhos deles foram abertos, porque a mesa nos fala da comunhão. Queridos, só quando nós estamos na comunhão com o nosso Jesus Cristo, com o nosso Deus, que os nossos olhos são abertos cada dia. E o inimigo ele tem tentado, né, tentar tirar a comunhão, né, das pessoas com Jesus, com o nosso Deus, porque ele sabe que é na nossa comunhão que os nossos olhos são abertos. Queridos, não abra mão da sua comunhão com Deus desde quando você levanta, né? Desde o seu levantar, não abra mão da comunhão com o Pai, desde quando você levanta, né? Porque Jesus, ele quer abrir os seus olhos, ele quer encher seu coração da presença dele. O Espírito Santo quer te guiar, quer te sustentar, quer te fortalecer. O Espírito Santo quer direcionar a sua vida, quer governar a sua vida. E uma outra pedra é a nossa leitura à palavra. Não deixa de ler, de se alimentar da palavra todos os dias, porque é a palavra que abre os nossos olhos também, que nos fortalece, que sustenta a nossa vida, que nos fortalece na presença, que nos fortalece nessa caminhada. A palavra, ela abre os nossos olhos. Quando nós temos nossa vida alinhada com a palavra, queridos, nós somos mais do que vencedores. Quando nós
temos uma vida alinhada com a palavra, quando nós seguimos aquilo que está na palavra, quando nós não fazemos as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus, como está na palavra, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Aleluia! A leitura da palavra. Outra pedra é a gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje, pelo ar que você respira, pelo alimento, pelo café, pelo pão que você tomou, que você comeu, pelo café que você tomou, pela roupa que nós temos para vestir? Já agradeceu pela noite que você já passou, pela cama que o Senhor deu para você dormir? Queridos, você já agradeceu? Outra arma é a adoração, meu louvor. Josafá, pastor Tarcísio, ele venceu aquela batalha ali, porque através do louvor, as pessoas começaram a cantar. Deus colocou emboscadas ali aos inimigos, para Josafá vencer aquela guerra. A nossa adoração, muitas pessoas, a adoração ela está além de cantar louvores é uma forma de adorar, mas a adoração é nosso estilo de vida, pastor Tarcísio? É onde o Alisson está quando ninguém está vendo ele, é o nosso testemunho lá fora, meu testemunho lá fora, as pessoas veem Jesus Cristo na minha vida, ver Jesus Cristo na sua vida. Isso é adoração. Adoração é onde ninguém te vê, onde ninguém te vê, é o seu testemunho lá no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, as pessoas veem Jesus Cristo em você, você exalando o bom cheiro de Cristo. Adorar espírito em verdade é isso. Na igreja a gente está glorificando, adorando, mas lá fora, no nosso trabalho, pastor Tarcísio, nossa casa, nossa família, é nós termos o caráter de Cristo em nós, é nós exalarmos o bom cheiro de Cristo, é nosso testemunho. Isso é adorar estilo de vida. E nos diz a santa palavra aqui que Davi venceu, aqui no versículo de número 49, ali Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi venceu com as armas espirituais. Ele não venceu na força do seu braço, com as armas naturais. No entanto, que nos diz aqui que Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, sem que ele tivesse uma espada na mão, sem que ele tivesse uma arma natural, mas ele venceu com uma pedra. E nos diz a palavra que ele pegou essas 5 pedras, 5 seixos. Seixo significa o mesmo que pedra. Que pedra? Foi essas 5 pedras ali do ribeiro que ele pegou, e uma delas ele venceu. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida, mas nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores, e Jesus Cristo deixou na sua palavra, as armas espirituais para sermos vencedores. Faça uso, querido, dessas armas. Faça uso da oração, da adoração a Deus, do jejum. Jejum, nós lembramos ali de Esther, Esther, quando o povo de Deus ali, o povo judeu, estava ali até mesmo, risco, jurado de morte, risco de perder a vida. Esther convocou ela: jejue por mim que eu vou entrar à presença do rei, e Deus deu a vitória. Faça uso das armas espirituais, da oração, do jejum, da comunhão com Deus, da leitura da palavra, da gratidão, porque nós somos mais do que vencedores. Nós vamos colher muitas bênçãos, muitas vitórias, pastor Tarcísio? Que Deus abençoe você, querido ouvinte, esta palavra, que Deus deixou, que Deus colocou no meu coração, para nós estarmos deixando aqui nessa manhã, nesse programa maravilhoso, Cristo Verdade que Liberta. Um forte abraço, é com o senhor, pastor Tarcísio. Amém.